Agora nós vamos aprender a fazer cálculos com ângulos usando graus, minutos e segundos. O minuto é uma fração do grau e o segundo é uma fração do minuto. Primeiro eu vou mostrar o que é um grau. Olha só, isso aqui se chama transferidor. Ele tem aqui umas marcações, tá vendo? São 360 graus. O grau é a diferença entre duas marcaçõezinhas dessas. É um ângulo muito pequeno, né? Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui um ângulo de 1 grau usando o transferidor. Eu vou pegar esse ponto aqui como centro. Vou pegar esse pontinho e alinhar com esse. Essa cruzinha tá alinhada aqui com esse ponto. Agora eu vou marcar aqui o 0 e o 1. Tá até meio errado. Isso aí parece mais 2 graus do que 1 grau. Mas é alguma coisa nessa faixa aí. Um ângulo de 1 grau é um ângulo que faz isso aqui, ó, assim. Isso aqui é um ângulo de 1 grau. Um pouquinho mais que eu fiz mal traçado aqui, tá? Isso aqui, então vamos dizer que seja 1 grau. 1 grau é como você tá aqui numa esquina e lá na outra esquina tem uma pessoa. A tua linha divisada da altura daquela pessoa vai ser da ordem de 1 grau. Que isso, grau não é assim, é bolinha só, professor. Assim, 1 grau, tá? Eu escrevi primeiro, assim é 1 grau. Então, apesar de ser um ângulo bem pequeno, ele não é aceitável para várias aplicações, tá? Então, foram criados os submúltiplos do grau. Assim, 1 grau é igual a 60 minutos. 60 minutos. O símbolo do minuto é esse tracinho aqui. Então, meio grau são 30 minutos. Não tem nada a ver com o tempo, é só um nome que é igual. Porque é o sistema de base 60 também, que foi usado desde a antiguidade nos horários, foi usado também nos ângulos. Então foi mantido o mesmo nome. Agora, o minuto, não dá nem para desenhar aqui o que é um ângulo de 1 minuto. Ele realmente é essa coisinha aqui dividida em 60 partes. É um ângulo bem pequenininho. Agora, o próprio minuto também pode ser subdividido. Assim, 1 minuto é igual a 60 segundos. E o segundo você escreve assim, com 2 tracinhos. Então, são segundos. Então, isso aqui é muito simples. Se você já aprendeu a fazer contas de horário com horas, minutos e segundos, você vai conseguir fazer essas aqui também. Vamos ver um exemplo? Quanto que é 1/8 de 1 grau? Olha, 1/8 de 1 grau, vamos escrever isso usando minutos e segundos, tá? Você vai fazer a conta. 1 dividido por 8. 1 dividido por 8 dá 0. Então, 1 grau dividido por 8 dá 0. Vai dar menos que 1 grau, né? Então, vamos colocar o 0 aqui. Lembrando que são 0 graus. Agora, isso aqui é um resto. Esse resto eu vou continuar dividindo ele por 8. Se eu estivesse trabalhando aqui com números do sistema decimal, você ia colocar uma vírgula e continuar dividindo, né? Baixando zeros. Mas aqui é diferente. Você vai pegar esse 1 grau daqui e vai transformar ele em minutos. 1 grau não são 60 minutos? Então eu vou escrever aqui 60 minutos. Aí você vai continuar dividindo, só que agora você está dividindo minutos. Quanto que dá 60 minutos dividido por 8? 60 dividido por 8 dá 7 e resto 4. Então isso aqui é 7 minutos e resto 4. Mas esse resto 4 aqui são 4 minutos. Acabou, você vai agora continuar dividindo. Não tem mais minutos aqui. Mas você vai trabalhar agora com segundos. Já que 1 minuto são 60 segundos, você tem aqui 4 minutos, então é 4 vezes 60. Então você tem aqui a mesma coisa que 240 segundos, né? 4 vezes 60 dá 240. E você continua fazendo a conta. Agora sim, ó, 24 por 8 dá 3, só que agora você está nos segundos. Dá 3, resta o 0, abaixo o 0, 0 por 8 dá 0. Então,
Ficou aqui 30 segundos. Então, qual é o resultado da conta? Nenhum grau, você não escreve 0 grau, mas aqui você tem 7 minutos e 30 segundos. É só isso, é muito simples. Então, você pode continuar dividindo os seus graus, minutos e segundos, vai fazendo a divisão desse jeito. Quando você for somar, você soma como se estivesse somando horas, minutos e segundos. Por exemplo, eu vou inventar uma conta aqui. 3 graus, 25 minutos e 30 segundos. Eu quero somar com 15 graus, 40 minutos e 27 segundos. Quero somar ainda com 10 graus, 12 minutos e 10 segundos. Começa somando os segundos. Você tem 30 mais 27 mais 10. Isso dá 67. 67, esse 60 vai ser um vai um lá para os minutos. Então 60 você vai escrever 7 aqui, 7 segundos, e os seus 60 segundos vão ser um vai um aqui para os minutos. Agora você tem 25 mais 40 dá 65. 65 mais 12 dá 77. Com esse, 78. Então 78 minutos. Aí você vai ter um vai um aqui para os graus, né? 78, você vai ter aqui 18 e vai 1 grau aqui no vai 1. E finalmente aqui fica 10 mais 15, 25, 28, 29. Então 29 graus, 18 minutos e 7 segundos. É somente isso. Igualzinho como você trabalha com horas, minutos e segundos. Então é desse jeito que é cobrado nas provas e eventualmente vai aparecer. Tem vários concursos que pedem isso, você vai tratar dessa forma aqui e tem alguns exercícios aí para frente sobre isso. Para não perder o costume, vamos apresentar mais 2 nomezinhos aqui, 2 definições da geometria. Como toda matéria, a geometria também tem um monte de conceitos para você conhecer. Então, muito fácil isso aqui, é o conceito de ângulo agudo e ângulo obtuso. O ângulo agudo é um ângulo que é menor do que 90 graus. Por exemplo, esse ângulo aqui, vamos chamar de alfa. Então, a gente diz que esse ângulo alfa é menor do que 90 graus. Então, ele é um ângulo agudo. Da mesma forma, nós temos também o ângulo obtuso, que é um ângulo maior do que 90 graus, porém menor do que 180, assim. Então, esse ângulo aqui, beta, ele é maior do que 90. Olha aqui, o 90 graus está aqui. Então, acontece isso aqui. O beta é maior do que 90 graus, mas ele também é menor do que 180. Senão vira um ângulo raso, aí já é outro nome. Então, o beta também tem que ser menor do que 180 graus. Quando isso acontece, a gente diz que o ângulo beta é um ângulo obtuso. Muito fácil, né? Só 2 nomezinhos aqui para você conhecer. E claro, a fronteira entre o agudo e o obtuso é o quê? É o ângulo reto, né? O ângulo reto é exatamente a divisão que separa os ângulos agudos dos ângulos obtusos. Agora vamos apresentar aqui mais uma aplicação do material de desenho, que é o traçado da bissetriz de um ângulo. Digamos que você tem aqui um determinado ângulo, esse ângulo aqui, e você queira traçar aqui a bissetriz desse ângulo com o material de desenho. Então, vai ser com grande precisão. Você vai fazer o seguinte, vai pegar o compasso e vai colocar a ponta seca exatamente aqui no vértice do ângulo. E aí você vai colocar uma abertura qualquer. Não é bom colocar muito pequenininha a abertura, não, senão fica uma parte muito pequena aqui, aí pode dar um pouquinho de erro de precisão. Pega uma abertura maiorzinha assim. Aí você vai marcar aqui e aqui. É como se você traçasse um arco. Se quiser pode traçar um arco inteiro, mas só vão interessar pra gente esses 2 pontos aqui. Agora você pega novamente o compasso, pode ser com a mesma abertura ou
pode ser com abertura diferente. E aí você vai fazer isso aqui. Ponta seca aqui nesse ponto, vai traçar um arco assim. Imagina que a bissetriz está passando por aqui e você corta a bissetriz com esse arco, assim. Faz a mesma coisa do lado de cá. Ponta seca aqui nesse ponto, faz um arco como se estivesse cortando a bissetriz. Esse ponto de encontro aqui dos dois arcos, ele é um ponto da bissetriz. Porque essa figura aqui, na verdade, você tem uma simetria. Ó, esse ponto, ele foi construído da mesma forma como esse aqui. Você usou compasso aqui, né? E esse arco foi traçado da mesma forma como esse aqui, com a mesma medida. Aqui é importante usar a mesma medida de raio. Esse ponto aqui, ele vai ser, então, um ponto que está a distância igual dessa reta e dessa. Então, a tua bissetriz passa por esse ponto. É claro que você já conhece também que ela passa pelo vértice. Então, a bissetriz passa pelo vértice e passa por esse ponto. A reta bissetriz é essa aqui. Isso aqui antigamente ensinava lá na 6ª série. Agora eu não sei como é que tá. Então, assim você traça a bissetriz com grande precisão. Eu estou mostrando qual é a técnica, mas não estou ainda justificando por que é essa a técnica. A gente tem que falar mais sobre bissetriz ainda. Aguarde que aí você vai entender por que isso aqui realmente dá certo para traçar uma bissetriz. Vou aproveitar agora também com material de desenho e vou mostrar uma outra reta importantíssima que se chama mediatriz. O que é mediatriz de um segmento? Digamos que você tem aqui um determinado segmento, que eu vou chamar de AB. E aí você vai procurar os pontos que estão a distâncias iguais de A e B. Por exemplo, um determinado ponto aqui, um ponto P, de tal forma que essa distância PA seja igual a essa distância PB. Eu vou usar esse símbolo aqui para indicar segmentos iguais, tá? Esse é um ponto da mediatriz. Você pode ter também esse outro ponto aqui, que eu vou chamar de M. O ponto médio de AB, ele também é da mediatriz, porque ele tem distâncias iguais para A e para B. Então você tem aqui o PA igual a PB. Você tem aqui o MA é igual a MB. Você pode ter outros pontos aqui, como por exemplo esse, vou chamar de Q. Então você tem QA é igual a QB. Na verdade, existem vários pontos com essa propriedade. Onde estão todos eles? A mediatriz é a reta que tem todos esses pontos que são equidistantes de A e B. A mediatriz é uma reta perpendicular ao AB que passa pelo seu ponto médio. Isso aqui que se chama mediatriz. Então, qualquer ponto dessa reta que você pegar, você vai ter distâncias iguais para A e para B. Claro, é porque você vai ter aqui uma simetria, né? Então, como é que a gente traça a mediatriz de um segmento? Agora vamos fazer o traçado para valer. Um segmento AB dado. Para traçar a mediatriz, você vai fazer o seguinte. Vai usar o compasso. Coloca a ponta seca aqui no extremo do segmento. E aí você vai fazer um arco de circunferência, assim, ó. Lá de cima aqui para baixo. E aqui, mantendo a mesma abertura, você vai fazer a mesma coisa do lado de cá. Esse ponto aqui, eu pergunto, qual é a distância dele para o ponto B? Essa medida aqui que você usou no compasso. E aqui também é a mesma medida que você usou lá na abertura do compasso. Portanto, esse ponto aqui é um ponto da mediatriz, porque ele tem essa distância para o B igual à distância para o A. Então, você já achou um ponto da mediatriz. Aqui embaixo é outro ponto da mediatriz, porque é a mesma coisa, a mesma abertura do compasso, você vai ter a distância para o B sendo igual à distância para o A. Portanto, esse ponto aqui é um ponto da mediatriz. E já que a mediatriz é uma reta, né? Ela passa por esses dois pontos.
Então, a reta que liga esses dois pontos é a mediatriz do segmento AB propriamente dita, tá? Então, mediatriz, nesse capítulo a gente não vai ter ainda muito problema sobre isso não. Mas já no capítulo 3, que a gente fala de triângulos, vamos ter bastante problema aqui envolvendo mediatriz. Tá bem? Então apresentei aqui o que é ângulo agudo, ângulo obtuso, mostrei o traçado da mediatriz e da bissetriz também. Lembre-se, quem tem bissetriz é ângulo. Assim, a bissetriz é a bissetriz do ângulo. Agora, mediatriz, quem tem mediatriz não é ângulo, é segmento. Então, isso aqui é a mediatriz desse segmento. E agora, para não perder o costume, vamos apresentar aqui mais um conceito, que é o conceito dos quadriláteros. O que são os quadriláteros? Você tem o quadrado, você tem o retângulo, o losango, o paralelogramo, né? O trapézio. Então, quadriláteros é o assunto do capítulo 4, mas não vamos ficar esperando até chegar no capítulo 4 para fazer problema disso, tá? Quadrilátero, genericamente falando, é um polígono que contém 4 lados. Então, eu peguei aqui 4 pontos quaisquer, que a gente chama de vértices. É igual no triângulo. Você tem os vértices. Então, aqui temos 4 vértices. E você tem também os lados. São os segmentos que ligam esses vértices. Então, vamos fechar esse quadrilátero aqui. Isso aqui é um quadrilátero genérico, que não tem nada de especial. Não é um quadrado mal desenhado, não é um retângulo mal desenhado, é um quadrilátero qualquer. O quadrilátero qualquer, ele pode ser assim, todo torto. Então a gente escreve assim, quadrilátero ABCD. Se você quiser, você pode usar esse símbolo aqui, ó. Usa esse símbolo aqui, o jogo da velha, né? O hashtag. Então, quadrilátero ABCD. Assim como você escreve triângulo ABC, faz o desenho de um triangulinho, você usa quadrilátero ABCD. Então, você tem aqui os 4 vértices e 4 lados. Agora, tem alguns quadriláteros especiais, mas eu primeiro queria falar sobre os ângulos internos desse quadrilátero. Ó, lembra da soma dos ângulos internos de um triângulo? Quanto vale a soma dos ângulos internos de um triângulo? Esse mais esse mais esse. A soma desses ângulos é 180 graus. Soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é a lei angular de Tales. E no quadrilátero tem isso também? Sim. Tem até uma fórmula, mas aqui não precisa usar fórmula para entender isso não. Ó, eu vou pegar esse quadrilátero aí e vou dividir ele em 2 triângulos. Eu vou ligar esses vértices opostos. Como é que se chama esse segmento que liga 2 vértices de um quadrilátero? Na verdade, de qualquer polígono, tá? Não é só do quadrilátero, não. Isso aqui se chama diagonal. Então, olha só. O quadrilátero pode ser dividido em 2 triângulos. Se você for calcular a soma dos ângulos internos desse quadrilátero, você vai ter esse, mais esse, mais esse. Até aqui tem 180 graus, né? Aí continua somando com esse e esse, ó, mais 180 graus por causa desse segundo triângulo aqui. 180 graus. Então, o total é 360 graus. Isso aqui é como se fosse a lei angular de Tales para quadriláteros. A soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é 360 graus. Então, guarde isso, é muito simples. Claro, porque ele pode ser decomposto em 2 triângulos, né? Então, 180 aqui e 180 aqui. Bom, finalmente a gente tem que lembrar que alguns quadriláteros recebem nomes especiais. Você já sabe, né? Desde lá da escolinha. Você tem o quadrado, o retângulo, o losango. Mas aqui eu quero chamar a atenção apenas de 2 tipos. Esse tipo aqui, que se chama paralelogramo. O paralelogramo é um quadrilátero que tem os lados opostos
paralelos, assim, ó. Esse lado paralelo a esse. E também esse lado paralelo a esse. Esse lado paralelo a esse. Eles podem ser diferentes, não tem problema. Mas você tem que ter obrigatoriamente dois lados paralelos aqui e dois lados paralelos aqui. E aí você já viu que daqui vai aparecer essa história de colaterais internos, né? E assim por diante. Mas calma aí, por enquanto eu só quero adiantar isso aqui sobre paralelogramos. E tem um outro tipo de quadrilátero, que é o trapézio. O trapézio, ele tem apenas dois lados paralelos. E os outros dois, eles não são paralelos. Assim, ó. Esses dois paralelos. Mas esses dois aqui, eles não são paralelos. Eu vou até fazer com medida diferente aqui. Para você ver que esse lado aqui não tem nada a ver com esse. É apenas esse aqui que é paralelo a esse aqui. Esses dois lados do trapézio que são paralelos, a gente chama de bases. Então você tem aqui uma base e outra base. Então, paralelogramo e trapézio. Tem um tipo de trapézio especial. É trapézio também, tá? Ele é um pouquinho diferente, que ele tem dois ângulos retos, assim, ó. Então, ele é um trapézio, quer dizer, ele tem essas bases aqui paralelas, mas aqui, esses ângulos que esse lado não paralelo forma com as bases, eles são ângulos retos. Então, aqui, reto e reto. Então, esse tipo de trapézio se chama trapézio retângulo. Trapézio retângulo. Tá bom? Então, já tô começando a apresentar alguns quadriláteros aqui que já vão aparecer nos problemas desse capítulo 2.